medo. Mas é um temer que um filho tem de temer, por exemplo, magoar seu pai. Quando seu pai pede, filho, por favor, não se desvie desse caminho, venha da escola direto para casa. E aí, você é novo, traquina, pega a rua contrária com seus amigos e vai brincar e teu pai fica desesperado. Por quê? Porque você fugiu do caminho que deveria estar. Então, o pai sai desesperado atrás. Isso eu digo porque já aconteceu comigo, na cidade que eu vivi, em Niterói, no Rio de Janeiro. Meu pai pôs até a polícia atrás de mim, porque a gente foi brincar. Na frente de uma igreja até. A gente estava a brincar, saindo da escola. E juntamos, e a hora passou, e passou, e passou. E meu pai, cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Eu e meu irmão. E os filhos não chegavam. E o pai fica desesperado. Então, o que aconteceu? Fruto de uma desobediência. E nessa hora, eu esqueci meu pai e não temi. Não reverenciei, não ouvi, não obedeci. E meu pai, desesperado, foi atrás do filho. A ideia é mais ou menos essa. É um temer, né? Se eu tivesse pensado, é lógico, eu vou magoar o meu pai, eu vou preocupar o meu pai. Então, esta é a ideia do temor que a gente tem em relação a Deus. É não querer ofendê-lo, magoá-lo, não querer machucá-lo. Apesar de saber que nós vamos fazer, de vez em quando, por conta da nossa natureza. Portanto, sim, o irmão Manuel quer falar. Obrigado. A questão da lei é uma questão que tem levantado ao longo dos séculos polémica e guerrilha. E muitas pessoas resolvem, ou pensam que resolvem, o problema do pecado anulando a lei. Então a lei ficou crucificada. E assim já não há pecado, porque se não há lei, não há pecado. Isto quando consideramos o conceito de pecado como estritamente a desobediência da lei, a transgressão da lei. Mas o pecado não é só isso, é isso e é algo mais. Mas bom, se não há lei, não há pecado. Então, se não há pecado, não há graça. E este é o grande problema de todos aqueles que combatem a validade da lei. É que se anulam a lei, então para que é a graça? Porque já não há pecado. Querem continuar com a graça, mas anulando a lei. E isto é básico. E deve fazer-nos compreender que, de facto, nós vivemos dentro de um quadro onde o caráter de Deus se manifesta através da lei e temos a graça, porque nós não somos capazes de observar a lei, temos a graça para correção, para perdão dos nossos pecados. Não podemos, de modo nenhum, separar nenhum destes ingredientes, porque senão a teologia cai toda por terra. Tal e qual. Até assim, não vou seguir a ordem certinha da cronologia da lição, mas a gente já pode dizer, aproveitando a palavra do irmão Manuel, o exemplo que é dado na lição da desobediência do povo de Israel. E até a gente tem um momento em que Deus fala, os desobedientes não vão entrar na terra, e realmente eles perecem todos, e não são poucos que perecem. Como? Pronto. E apenas 2 conseguiram entrar. Ou seja, a obediência à lei e a questão da lei e da graça está intimamente ligada. E tem uma outra questão importante. Isso daí, assim, eu já disse, eu não sei se disse na escola de moderadores quando a gente tinha, e faz tempo que não temos mais, era bom até se a gente pudesse voltar a ter, porque era interessantíssimo. Ou se foi aqui já na lição, mas eu acho que vale a pena sempre repisar isso. Do ponto de vista do direito, que é minha área de atuação, a gente aprende que um Estado ele é constituído de uma lei fundamental e depois de estatutos, normas, leis infraconstitucionais, que são as leis que regem o convívio da sociedade. O que acontece? Se a gente olhar para o que Deus nos deu, como jurista, me soa evidente que os 10 mandamentos seriam a lei fundamental de constituição do povo de Deus. Essa norma, essa lei fundamental,
é como a gente aprende no direito. Se eu mudar a Constituição Federal, ou a Constituição de uma nação federal, porque o meu país é federação, mas nem todos são, a Constituição de uma nação, se eu trocar o texto constitucional, eu vou ter outro país. O Brasil que existe hoje é o Brasil da Constituição de 1988. Se eu alterar o texto constitucional, agora, vamos supor, em 2022, esse Brasil de 88 já não existe mais. Acabou. Esse Brasil não é mais o Brasil que existia. Ele é um outro Brasil. Alterar os mandamentos, na minha concepção, é fazer exatamente a mesma coisa em analogia ao direito constitucional. Se nós alterarmos um dos 10 mandamentos, ou metade dos 10 mandamentos, ou uma vírgula dos 10 mandamentos, a gente pode ter qualquer outro tipo de crença, mas isso já não é mais o cristianismo ou a crença dada por Deus para o povo dele. A gente já não vai estar mais seguindo o nosso Deus. Por quê? Porque aquela lei é fundamental e ela não pode ser modificada. São, como a gente chama nas normas fundamentais, são as cláusulas pétreas daquela estrutura. Não se altera, não se mexe. A gente teve um ministro no Brasil, eu acho que o Macri, que chegou e falou na televisão que era imexível. Né? E aí isso foi até motivo de brincadeira lá no Brasil, porque é uma palavra horrorosa, imexível nem existe na língua portuguesa. Mas a ideia é essa mesmo, ela é imexível, não pode ser alterada, não pode ser mexida. A gente já tratou desse slide quando a gente está falando disso, puxei para frente, mas assim, o que a gente percebe? A insubmissão à lei revela a inimizade. E é curioso, porque, primeiro, uma coisa importantíssima, a gente percebe no curso de todo o texto bíblico, não é só a questão da verdade presente em Deuteronômio. Deuteronômio fixa essa verdade, mostra que essa verdade é presente não só para o momento em que foi dada lá atrás no Sinai, mas presente para sempre. E depois disso, vários autores, praticamente todos os autores bíblicos, sempre insistem na guarda dos mandamentos. Você vai lendo todo o texto bíblico, Isaías, Jeremias, todos os profetas, ou aprofundam as ideias dos mandamentos, ou adentram em 1, ou 2, ou 3 mandamentos, mas sempre estão a fixar a ideia da guarda dos mandamentos. Isso vai até quando? Até o momento em que perguntam a Jesus o que seria, qual é a mensagem que ele traz, e ele fala o que seriam guardar os mandamentos, qual é o papel de uma pessoa da igreja de Cristo. E ele fala, o que você tem que fazer? Ele resume em 2 os 10 mandamentos. Nessa ideia de horizontalidade e verticalidade. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como você ama a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos. E depois ele vai dissecar isso no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, quando ele até amplia o conceito do que estava na própria lei. Ou seja, ele vai mostrar, não adulterarás, não basta chegar às vias de fato para o adultério. Se você pensar em uma pessoa que tem outra, você já adulterou. E ele faz o quê? Ele fala para a gente assim, pense em tudo que você vai fazer. Pense em tudo que você vai fazer. Por quê? Porque ao pensar, você já está a pecar. E se você tem a lei no teu coração, você já vai fazer o quê? Criar um bloqueio mental para não seguir em frente naquilo e nem pensar. Porque é por meio dos pensamentos repetitivos que às vezes as faltas acontecem. É por meio da insubmissão à lei que se revela a inimizade. É onde se encontram os conflitos. O respeito à lei faria com que, se toda a humanidade respeitasse os 10 mandamentos, a lei divina, nós teríamos uma sociedade muito mais calma, muito mais tranquila. Não digo perfeita, porque nós somos homens ainda e vivemos no pecado. Mas assim, são coisas que discutimos hoje, coisas que chocam-nos hoje, que aparecem nas imagens da televisão, nos telejornais, seriam coisas que não aconteceriam. Deus nos deu o caminho para uma vida em felicidade. Um caminho para uma vida em que amaríamos os nossos irmãos. A igreja primitiva, lá em Atos, nos deu o exemplo disso. Muitas vezes hoje eu vejo nas igrejas as pessoas falarem, ai pai, que bênção, eu comprei a minha casa. E a gente vê que na igreja primitiva
era ao contrário, só que bênção, eu dei meu terreno para construir uma comunidade, para ajudar toda a nação. Então você vê como com o passar do tempo, as ideias foram se modificando. E por quê? Porque modificaram a lei, óbvio. A mudança da lei faz com que fique muito mais fácil, dentro de um contexto social, a gente ter conflitos e não harmonia. Por isso, é importantíssimo a gente internalizar a lei e entender que a lei não muda. Ela não muda. Céu, terra, não importa. Se Deus tem seres morais, haverá uma lei moral para governá-los. E a violação dessa lei, onde quer que seja, no céu ou na terra, ou em outro planeta, ou onde for, é pecado. Simples assim. Não há muito o que se discutir. E às vezes a gente fica a brigar com isso, a se debater com isso, mas é algo que é muito simples. Descumprir a lei, você está próximo do pecado. A irmã quer falar, por favor. A lei, qualquer lei, mas principalmente a lei de Deus, é para a nossa própria proteção. Né? Exatamente. Ele nos deu para nos guardar, para nos proteger e para nos indicar o caminho para se chegar do começo ao fim com a maior serenidade possível. Agora aqui, a gente vai falar da lei em Deuteronômio. E para a geração israelita que estava nas fronteiras de Canaã, a obediência à lei era símbolo de vida. Nós temos isso em Deuteronômio 4, verso 4. Alguém gostaria de ler Deuteronômio 4, verso 4? O pastor quer falar? Primeiro o pastor, então, depois a gente vai na leitura. Por vezes as pessoas tendem a juntar a lei e a graça, e muitas vezes as pessoas não têm o seu alcance pleno e colocar cada uma das coisas no seu devido lugar. Havia um jovenzinho, uma criança que vivia com o seu pai num terreno, numa casa, tinha um terreno, e o pai tinha dito a ele: Joãozinho, tu podes brincar onde quiseres, mas lá ao fundo, atenção, que há um poço, tu, por favor, nem sequer te aproximes do poço. E aquela criança estava habituada a brincar sozinho, com as suas coisinhas e tal, e então um dia o pai, sabem como é, quem é pai sabe que quando a determinado momento se faz um silêncio numa casa, é que os nossos filhos já pregaram, estão para pregar, não é? E então ele a determinada altura chamou o filho não respondeu, chamou mais alto, não respondeu, veio ao quintal, não respondeu, e de repente o pai disse: bom, o poço. Então aquela criança chegou, aquele pai foi ao poço, e aquela criança não estava morta, mas tinha que ir ao poço, estava a parte coberta por água, e agora o que é que o pai podia fazer ali? Podia dar um assentimento mental, apenas uma declaração, e dizer: filho, tu estás salvo. Tu estás aí, estás salvo. E ia-se embora. Certamente não é isso que o pai faria, não é? Que fez, não é? O pai foi buscar uma corda, foi buscar um balde, tentou, certamente, esforçou-se o máximo, e quando aquela criança saiu fora do poço, e o pai e o filho viu o pai com as mãos ensanguentadas, com toda a sua angústia, tantas coisas estavam resolvidas, o que é que acham que aquele filho, a partir dali, o que é que ele foi fazer? Ia para o poço outra vez? Não ia. Provavelmente, pela experiência vivida, ele nem queria mais falar no poço. Portanto, e é nisto que, quando nós vemos o grande amor de Deus por cada um de nós, é aquilo que nos faz obedecer. Obedecer por amor, por ver aquilo que Deus nos fez, e que só temos uma forma de ser gratos e não voltar a fazer as mesmas coisas. Com certeza. Muito obrigado, pastor. Deuteronômio 4, verso 4. Alguém quer ler? Espera aí. Deixa eu só trazer o microfone. Aqui tem como título, capítulo 4, Moisés exorta o povo à obediência. O versículo 4 diz: porém, vós que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Ou seja, Deuteronômio deixa claro que aqueles que se chegam a Deus, essa palavra chegar aí tem o contexto
diferente. Chegar a estar próximo é encontrar com Deus e fazer Deus entrar na tua vida, estar com Ele. Então, aqueles que se aproximam de Deus, estão com Deus, estes todos, e aí ele fala aqui no verso 4, todos estarão vivos. Todos estarão vivos. A lei, também nós temos a ideia da aliança. Isso está também em Deuteronômio no capítulo 5, no verso 1 e 2. Alguém pode ler, por favor? Até porque nós estamos na segunda ainda. Nossa Senhora. Não há mais ninguém, obrigado. A repetição dos 10 mandamentos, é o que diz o capítulo 5, 1 e 2. Chamou Moisés a todo Israel e disse: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e apreendei-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. 2. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Pronto. A ideia aqui é a palavra concerto, aliança, o pacto. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Há um paralelo da aliança feita no Sinai e a aliança reafirmada em Horebe. E também a ideia de gratidão que está no verso 6. Aqui o verso 6 ele expressa a imagem da libertação do povo por Deus do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí então é entregue para o povo novamente, a gente tem do verso 7 em diante, os 10 mandamentos, reescrito e proclamado por Moisés para a comunidade. Ou seja, a graça nos perdoa a transgressão da lei e nos permite obedecê-la. A obediência resulta do nosso relacionamento de aliança com Deus. Nós temos o perdão que é nos concedido pela graça. Mas é como o pastor ilustrou de uma maneira brilhante. Aquele miúdo que foi para o poço e lá se jogou, ele então não tinha se achegado ao pai, não estava perto do pai, porque não ouviu o conselho do pai. Não prestou atenção no que o pai falou. Mas o pai foi lá e graciosamente o salvou. Tirou-o do poço. A partir daquele momento, esse miúdo tende a obedecer. Provavelmente ao poço ele não vai mais. E isso vai acontecer por quê? Pela experiência que ele teve, mas também pelo sacrifício do pai em resgatá-lo. Porque ele percebeu que o pai estava lá para ele. E a partir de então, se meu pai fez isso, e aguentou a mão dele para poder me salvar da situação que eu estava, que o miúdo percebeu que era uma situação difícil, é claro que a partir de então eu sei que meu pai me ama, eu vou obedecer. O irmão Carlos e o pastor depois. Obrigado. Eu acho que uma coisa também interessante a gente colocar aqui, a obediência ela não pode ser por medo, né? A nossa obediência tem que ser por amor, né? Para quem tem filhos, acho que o pastor ali falou em filhos, eu vou pegar um gancho, né, como se diz no que ele esclareceu ali, né? Quem tem filhos, né, como eu tenho filhos no Brasil, que são adultos hoje, né? E os meus filhos hoje, mesmo sendo adultos, eles me obedecem. Há um respeito, eu percebo nisso, né? Porque é amor. Eles me amam, né? E hoje me ouvem, me obedecem. E quando existe amor, quer dizer, existe obediência. Né? É só dessa forma que funciona. Não pode haver medo, porque enquanto eu obedecer por medo, quanto uma criança obedecer por medo, quer dizer, ela vai obedecer por medo até um certo ponto, né? Até o momento que ela se achar já adulta ou forte, enfim, depois disso acabou a obediência, né? E eu acho que um outro aspecto também da questão da lei, a lei não pode ser vista como uma moeda de troca, né? Eu obedeço em função daquilo. Não é dessa forma, né? Muitas pessoas aí fora nos acusam, os guardadores da lei, dos mandamentos, que são pessoas que obedecem em função da expectativa da salvação, né? E quando é o contrário, quer dizer, nós obedecemos porque um dia fomos salvos, né? Fomos alcançados por essa graça. Então, a minha resposta é a obediência.
né? A minha resposta é a obediência, é a submissão a Deus, porque sem me submeter a Ele, né, como pecador, como ser humano caído, é impossível obedecer. Mas através da submissão, né, e como tu acabaste de falar, né, Deus me capacita a obedecê-lo. Né? Então, quer dizer, é sempre um movimento de Deus ao meu favor, porque eu, como ser humano, não sou capaz de nada. Né? Então, é dessa forma. Quer dizer, obediência, amor, gerando obediência. Né? É isso. Só para complementar, se eu guardo uma lei de um Deus que eu não amo, essa é uma lei penosa, difícil. Quando nós amamos, fazemos o nosso desejo é certamente chegarmos à estatura do Senhor Jesus, quando Ele disse: deleite, meu Pai, em fazer a tua vontade. Não é? Isso aí. Dando prosseguimento, acho que é 11:15 que termina. Eu ainda tenho 10 minutos, não é muito. Nós estamos na terça ainda. Letovlak é o tema da lição de terça, para seu bem. E nós temos em Deuteronômio 10, versos 12 e 13, a revelação de 4 aspectos pelos quais Deus demonstra amor e graça por seu povo. Aqui vai ao encontro do que o irmão Carlos falou. A base da felicidade, seguir a Deus. A base da obediência, amar a Deus. A obediência tem que vir pelo amor. A base da liberdade é o serviço. E a base da vida, a obediência. Esse terceiro ponto do serviço, a base da liberdade, é curioso, porque para muitas pessoas, seguir as leis de Deus é algo que é um fardo, é pesado, é difícil, restringe a minha liberdade. Quando, na verdade, é exatamente o oposto. As leis de Deus, quem segue as leis de Deus, quem vive, quem tenta viver, quem vai buscar viver a vida que nos foi descrita aqui na palavra, acaba por ter uma liberdade absurda, diferente de outras pessoas que não conseguem encontrar liberdade. As pessoas começam a se cercar de coisas que realmente importam. E um exemplo clássico, por exemplo, aquelas pessoas que estão aí fora, elas buscam a vida, muitas delas, isso não é geral, mas muitas pessoas têm como propósito de vida ganhar dinheiro. E a gente vê o que é essa busca e o quanto ela escraviza. Quantas pessoas acabam sendo escravizadas por força da vontade de se ganhar dinheiro para se acumular riquezas, que a palavra nos diz claramente. Não acumule riquezas na terra, porque elas não são nada. E elas não vão servir para nada. E isso faz com que essas pessoas que dizem que não temos liberdade, com que elas tenham no foco de vida delas a busca do dinheiro, sendo escravizadas para isso. E isso leva a uma outra coisa, a ideia da idolatria, que não está só em deuses falsos ou santidades falsas ou qualquer coisa do gênero, mas a idolatria até mesmo pelas coisas, por uma marca, por um automóvel, por qualquer coisa dessas, em que a pessoa acaba tendo um propósito de vida que passa a trabalhar para ter aquilo e depois idolatra aquilo. Existiu um caso no meu país absurdo de um pai que espancou o filho acabou vindo a óbito, porque o filho, ao brincar na garagem, estragou o carro dele. E ele ficou furioso com o filho, porque havia estragado o automóvel novo dele, que ele comprou, com muito sacrifício. Ou seja, na verdade, a lei é libertadora. A lei nos dá a liberdade de vivermos e vivemos muito bem. A questão é o enfoque que nós damos para a nossa vida. Se nós vamos buscar ter uma vida voltada mais para o espírito ou uma vida voltada mais para a carne. E quem escolhe viver pelo espírito, naturalmente, por tudo que a gente já falou da justificação pela fé, naturalmente vai buscar a obediência. Sente-se bem em obedecer. Tem felicidade por buscar obedecer. E isso é
é fundamental, é muito bom para a vida da gente. Quando a gente consegue fazer escolhas e começa a fazer escolhas pensando antes no que vai fazer e olhando para aquilo que nós aprendemos na palavra. Sim, irmão Felipe e o pastor. Realçarmos bem o que quer dizer esta palavra, a palavra letovlak. É que é no singular, e eu acho que isto é muito importante nós termos esta noção. É uma palavra que se encontra no singular e não no plural. Ou seja, isto é indicado para cada pessoa individualmente. E é individualmente que nós conseguimos ter a salvação, é individualmente que nós conseguimos ter a felicidade. É verdade que os outros elementos que estão à nossa volta podem contribuir, mas a salvação é individual. O apelo de Deus é individual e a resposta tem que ser pessoal. Ou seja, não temos hipótese de salvação em grupo, em conjunto, mas individualmente podemos formar um grande grupo. Deus permita que sim. Que ter em conta, muitas vezes há esta ideia de que no Antigo Testamento Deus era um Deus severo, cumpridor, tínhamos que obedecer a lei. A partir do momento que Jesus veio, portanto a lei foi abolida. Importa saber que todos aqueles que foram salvos para lá, ou que irão ser salvos para lá, ou para cada cruz, foram salvos pela graça. Exatamente. O irmão Paulo também quer falar. Se a salvação é individual, quando falo por mim, leva-nos a induzir em erro. Então, se a salvação é individual, eu quero é salvar-me a mim. Estou-me lixando, desculpe o termo, para o irmão que está ao meu lado. Eu salvo-se quem puder, eu quero é salvar-me a mim. Não sei. Mas na verdade, sim, mas essa visão, ela não pode ser assim, porque na verdade nós oramos pelo próximo. Nós pedimos a Deus pelos outros. Agora, eu não posso fazer pelos outros. Essa é a ideia de que a salvação é individual. Eu não consigo fazer por você. Você tem que fazer por você. Não espere de mim algo que eu não vou nunca poder fazer para você. Eu posso fazer por mim, só por mim. Nem pelos meus filhos, por mais ninguém. Agora, é claro que eu vou orar. Até porque, letovlak, é para o meu bem que eu vou orar pela salvação dos meus filhos, porque eu quero estar com eles na Canaã Celestial. Eu quero que eles entrem lá comigo. Então eu vou orar pelos meus filhos, pela minha família, por todos. Vou pedir por eles, mas eu não vou poder fazer por eles, percebe? É diferente. É de cada um. Eu não consigo fazer por eles. E por mais que eu me esforce, não vai ser possível. E eles têm, e isso eu ensino a eles. Minha conversa com as crianças, à noite a gente faz as orações e eu converso com eles algumas vezes. Falo, preste atenção no que o papai está a ler. Por quê? Porque não adianta eu saber. Isso é importante para você saber. Vocês têm que ouvir e têm que aprender. Porque vocês vão ter que agir. Para conseguir, aí eu falo para eles, que nós vamos chegar no céu, na cidade celestial. Elas até falam, Canaã, a Nova Jerusalém, e pronto. Mas eu passo isso já agora para eles, por quê? Porque não sou eu que vou fazer por eles. Porque, na verdade, como eles estão lá reunidos todos, até assim, apesar da dificuldade, do tempo, porque alguns são muito pequenos, eu faço orar cada um dia. Cada um tem que fazer a sua parte, o seu papel. Quem sabe ler, já lê o texto bíblico, não sou só eu que leio. Por quê? Porque eu não vou salvá-los. Eles vão ter que buscar a salvação. Escravos no Egito. Em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, a lei de Deus é apresentada de duas perspectivas. Em especial, duas ênfases pelos quais o sábado deveria ser lembrado e guardado. O sábado já foi falado durante a lição, é um tema que todos nós aqui, adventistas do sétimo dia, temos isso muito claro na nossa mente. Então, eu vou passar um pouco depressa, que o meu tempo já acabou. ênfase na criação. Está em Êxodo, no capítulo 20, no verso 11. E em Deuteronômio, no capítulo 5, verso 15, ele vai dar ênfase na libertação. Ou seja, o sábado deveria ser para Israel um lembrete da graça de Deus, revelados tanto na criação, quanto na libertação do Egito. O sábado ele tem um papel fundamental. Ele faz a ponte, a ligação entre os mandamentos da relação do homem com Deus
com os mandamentos da relação do homem com o homem. E o sábado ele ele exerce um papel diverso para nós cristãos. Ou seja, lá na criação, Deus fala que criou o mundo, no 7º dia descansou. Isso mostra que Deus, como a gente já fez em uma lição passada, Deus precisava descansar porque fez a criação. Deus cansa. Deus se cansa. Óbvio que Deus não se cansa. Ele não precisava disso. Ele fez isso por quê? Porque é importante para ele esta pausa. E para mostrar que neste dia é o dia da contemplação. Eu vou contemplar. Eu, Deus, contemplo tudo o que eu criei. Então, ele não está lá a dormir, a descansar do fardo da criação. Nada disso. Ele está lá a contemplar, a observar a maravilha que foi o que ele fez. E nós hoje estamos a fazer o quê? A contemplar a maravilha que é o nosso Deus para nós. A maravilha que... E assim, eu acho que o êxtase que ele teve na criação quando ele viu aquilo, nós devemos tentar abstrair esse conceito que está em Gênesis e trazer para nós hoje quando olhamos para Deus. E tentar contemplá-lo como ele contemplou a criação. Porque a ideia é essa. Mas também mostra o quê? Que aqueles que guardaram os mandamentos foram salvos do Egito. Aquele povo que foi escolhido, o povo que estava lá, foi salvo do Egito. E aí a gente tem na saga do Êxodo vários exemplos. O mais clássico é o exemplo do maná, que caía do céu e que no sábado, na sexta-feira ele caía dobrado, para que no sábado o povo não precisasse colher o maná. E o maná não apodrecia. Não dá mais tempo para falar, vamos passar para frente. E aí, nós já estamos também no fim. Não por causa da sua justiça. Após a travessia do Jordão, Moisés esforçou a real condição de Israel, a fim de lembrá-los da sua insignificância e exaltar a justiça e a fidelidade de Deus. Israel não tinha méritos, Israel não era justo, Israel não merecia a terra boa, Israel era um povo rebelde. Ele se comporta, e se a gente comparar com todos os outros povos, Israel não era diferente em nada das atitudes e condições dos povos que existiam naquela época. Israel era exatamente o mesmo. Ou seja, também não essa ideia de que só Israel foi escolhido, Deus olhou para ele, só Israel teria o privilégio, o monopólio, a exclusividade da salvação, não é uma ideia verdadeira, porque eles não tinham méritos para isso. Eles eram iguais a todos. Simplesmente, Deus escolheu aquele povo porque achou graça naquela nação, a começar pelo patriarca, e então, depois por todas as suas gerações. E ao achar graça, trouxe aquele povo para ser o povo que iria representá-lo na terra, o embaixador de Deus na terra, e deu a ele as leis. Isso deixa claro que somente pela graça eles receberam a promessa. Eles não tinham mérito nenhum, mas por Deus achar graça naquele povo, foi então que Deus deu a eles a promessa, a libertação e todas as vitórias que nós conhecemos nos textos bíblicos. Considerando que Deus é o Criador de todas as coisas, nós podemos concluir que Ele transcende a sua criação. João, capítulo 1, verso 3... Sim. A todos, né? Está desligado o microfone, precisa ligar. Onde que liga aqui? Bom dia. Levando em consideração o que o irmão está falando, está dizendo, queria contribuir com um comentário aqui. É interessante. A graça é um dispositivo preciso de Deus para justificar, imputar a justificação no homem, né? Eu vi um comentário do irmão dizendo que Israel não era justo. E realmente ele não era justo. O povo não era justo. Só que Deus, através da sua graça, ele imputou a sua justiça, fazendo o homem justo. E o mais legal disso tudo é que a lei e a graça se complementam dessa forma. A lei é perfeita, o ser humano é imperfeito. Como um ser imperfeito guardar uma lei perfeita? Aí que entra a graça, imputando a justiça de Deus em nós, nos tornando justos. Exatamente. A ideia da transcendência da criação está lá em João, no capítulo 1, verso 3, que todo mundo conhece, que no princípio era o verbo se fez Deus, ou seja, Jesus esteve desde o momento da criação.
Deus diminuiu-se para salvar o homem, diminuiu-se na ideia do quê? De que se fez um bebê em carne e osso, ser humano, para sofrer os nossos problemas, as nossas faltas, aquilo que nós sofríamos, e entender ainda mais a humanidade. E aí, então, nós temos a ideia da submissão à lei. Ou seja, Jesus sempre foi submisso à lei. Ele não alterou absolutamente nada da lei. E isso é fundamental, porque muitas pessoas insistem em dizer que a partir de Jesus a lei foi mudada. E depois ainda usam isso para dizer que a partir daí vale-se o Novo Testamento, esqueça-se o Antigo Testamento. Mas Jesus nunca fez isso na lei. E a gente pode aqui, não temos tempo, mas podíamos aqui devassar o Novo Testamento todo a procurar algum sinal de que Jesus mudou a lei. E a gente percebe que Jesus não mudou absolutamente nada da lei. Ele viveu uma vida sem pecado e nos estendeu sua graça na cruz. É isso, deu tempo. Agradeço poder estar aqui, agradeço a Deus.